Boa noite, turma. Eu tava batendo um papo com meu pai e eu falei, isso vai ter que virar um episódio no podcast. Seguinte, tô tomando um chá e lendo um livrinho. Aí meu pai me ligou, aí agora eu desliguei, eu falei assim, eu acho que vou ter que aproveitar o feeling. Vou contar uma história cheia de metáforas e aí você vai encaixando as peças junto comigo. Então vamos supor que eu e você somos muito amigas e a gente se conhece a vida toda porque nós tocamos piano e nós fazemos assim concursos mundiais de piano clássico. Meu, a gente assim, nossa, super as tocadoras de piano assim. Cada uma na sua modalidade, no seu estilo, mas somos reconhecidas, viajamos, fazemos tudo em prol do piano, a nossa carreira, nossa vida, nossa alma, tudo gira em torno disso. Até que um dia a gente como pianista, né, somos muito fãs de um determinado professor, e até que um dia a gente descobre que esse senhor, o melhor pianista do mundo, da nossa geração, ele que já tá, sei lá, com uma idade muito avançada, com uns 90 anos, ele fala: "Vou abrir minha última turma de piano e vão ser só 5 pessoas e eu quero os melhores aqui pra eu passar todo um legado". Então a gente fica sabendo disso, mas a gente nem cogita a possibilidade de participar, né? Eu e você. Apesar da gente ser, assim, pianistas perfeitas. Hello! Mas a gente acaba se inscrevendo, mas sem muita expectativa. Até que a gente vê que, assim, no dia seguinte nós fomos não só convocadas, mas assim, chamadas. A gente tem que ir em menos de 24 horas. A gente larga toda a nossa vida e vai para as aulas de piano com esse cara. Quando a gente chega lá, então tem mais 3 outros alunos e a gente conversando, falando: meu Deus, não acredito que fomos selecionados, escolhidos, isso é uma honra. Até que chega esse professor e ele, assim, muito simpático, muito querido mesmo, leva a gente para uma sala de aula que tem um piano de cauda. E a gente pensou, né? Tá, ótimo, um piano. Até podia ter mais de um, né? Mas tá bom, tem um piano. Então a gente vai revezar aqui durante as aulas, ele vai ensinar pra gente as coisas. Lembrando que a gente, nossa, as melhores pianistas do mundo também. As, as, gente, coitado do meu pai, ele tem que ouvir tudo isso pra eu chegar num raciocínio, tá? Esse é mais uma terça-feira da vida do meu pai, coitado. Mas ok. Aí, tudo isso que eu tô falando, vocês já vão entender a análise. Esse professor de piano passa uma aula tocando piano e falando sobre piano. Passa 2 aulas tocando piano e falando sobre piano. Passa 3 aulas tocando piano. Até que chega uma hora que nós 5 ali, alunos, né? Ô, professor, tá bom, muito legal, mas quando é que a gente vai tocar? E o professor, indignadíssimo, para assim, sério, olha pra gente, até leva um susto. Ele olha pra gente e fala: peraí, mas vocês não são os 5 melhores pianistas do mundo? E a gente fala: sim, somos os 5 melhores pianistas do mundo, a gente tá aqui pra aprender com o senhor, a gente não tocou nada até agora. E aí ele olha pra gente e fala assim: mas como é que vocês são os 5 melhores pianistas do mundo e não querem ouvir piano? Por que vocês não querem ouvir? Por que vocês só querem tocar? Não tô entendendo o que vocês estão fazendo aqui. Vocês acharam que eu ia ficar aqui pegando nos dedinhos de vocês como um professor do primário, ensinando a tocar piano? Vocês já sabem tocar piano. Vocês estão aqui para ouvir histórias, ouvir sobre as melodias, enriquecer o repertório cultural de vocês. Isso é até mais importante do que tocar piano. Porque piano vocês já sabem tocar. Ai, gente. Como é difícil essa velocidade
da vida. Que a gente se cobra na idade, que a gente se cobra na carreira, que a gente olha pra trás e a gente vê tanta vida desperdiçada, assim. Eu tenho 27 anos, eu não sou a pessoa mais velha do mundo. Espero que eu seja, sei lá, né? Porque é difícil envelhecer, não é tão fácil chegar nos 70, 80, 90 anos. Não é mesmo, não é tão fácil quanto a gente imagina. Acho que é uma dádiva que a vida dá pra gente, de poder ficar mais tempo aqui na Terra lendo. E eu tava pensando exatamente sobre isso. Como às vezes é difícil pra mim, com esses olhos tão pequenos ainda pro mundo, entender que é preciso ouvir a melodia. Acima de tudo, aprender. É preciso observar, ter olhos atentos. Eu percebo que a nossa geração tá, assim, me consome muito algumas discussões, eu gosto muito disso. Eu sou pesquisadora, né? Tô no doutorado. E eu gosto muito dessa visão de estudar o porquê das coisas. Então, logo que eu comecei a minha carreira de professora, a primeira coisa que eu fui tentar entender era como. Assim, ó, eu comecei como alfabetização. Como alfabetizadora, quer dizer, dando aulas de alfabetização. Bom, isso eu já tinha 19 anos, mas já trabalhava muito antes disso, mas não na minha área, né? Eu trabalhava em buffet infantil, então, assim, eu sempre tive cercada de crianças. Ponto. E aí eu falei, bom, eu gosto disso, mas eu quero ter uma profissão, e aí eu fui fazer pedagogia, depois o resto vocês já sabem, deu letras, deu mestrado, menina não para, chata, ponto. Aí, a primeira coisa que me deixou fascinada nas crianças quando eu tava em sala de aula era observar os processos de alfabetização. Eu, aos meus jovens anos 20, eu olhava muito para as crianças e eu via nelas uma espécie de laboratório. Acompanhar um processo de alfabetização, eu não sei, é um clique, é um segundo. Um dia você tá soletrando as letras com eles e no outro dia eles estão lendo as frases na sua camisa, sozinhos. É simplesmente uma das coisas mais sagradas, eu acho. A alfabetização é sagrada, eu acho ela linda. Olha, me arrepia, me dá até vontade de chorar. A primeira pessoa que eu alfabetizei na minha vida foi a Lívia, uma aluna minha que tinha esse nome, e foi a primeira vez que eu vi uma criança sendo totalmente desenvolvida por mim e totalmente alfabetizada por mim. E aquilo foi um processo surreal na minha cabeça. Aquilo ali eu falei, ok, não é que eu quero isso pra minha vida, eu preciso disso pra minha vida, sabe? E eu já fui, sem saber naquela época, já comecei ali um processo de pesquisadora. Então eu comecei a pesquisar como o cérebro aprendia. Comecei a estudar algumas questões de neurociência também e aprofundar todo o meu conteúdo pedagógico. Quando eu fui para letras, até fiquei super dividida com a alfabetização e depois optei mesmo pela carreira literária e tudo mais, mas a alfabetização tem todo o meu coração porque foi ali que eu entendi o porquê das coisas. É muito importante a gente ter claro na nossa mente como o cérebro lê, por exemplo, para a gente fazer as nossas leituras. Como eu aprendo para a gente saber aprender. Como eu vou tocar piano sem ouvir piano? Tu percebe que eu acho que hoje em dia a gente tá fazendo isso na vida, não sei, talvez na área em que você tá fazendo isso, mas eu acho que muitas das vezes, acho que por questões de maturidade mesmo, eu acabo querendo tocar, e eu paro de ouvir a música, sabe? E aí eu lembrei de todas essas coisas e eu gosto dessa metáfora do professor de piano. Não que eu tenha alguma vez na minha vida sentado na frente de um piano. Porque eu sou horrível. Eu não tenho nenhum talento musical, assim. É zero mesmo. E ainda bem, porque se eu tivesse talentos musicais, acho que ia ser insuportável de metida. Sabe aquelas pessoas que cantam e são afinadas e são, ai, divas maravilhosas. Eu amo.
mas eu sou zero musical. Eu sou a porcentagem mais preciosa pra música, que é a porcentagem de ouvintes. Eu acho que há pessoas pra ler, há pessoas pra escrever, há pessoas pra assistir, há pessoas pra fazer teatro, há pessoas para várias coisas. E é claro que eu não tô limitando ninguém a nada. Até porque em arte não dá pra fazer isso, mas com a música é o meu consolo. Eu penso assim: ah, se não fosse eu ouvir, coitado dos músicos, sabe? É a minha forma de lidar com a frustração. Mas ok. E essa semana a gente teve uma grande discussão no BookTok, no YouTube. Os meus alunos estavam falando sobre isso, me mandando mensagem, porque essa semana eu tô de férias. Mandando mensagem: pro, você viu, pro isso, pro aquilo. E eu adoro quando a gente levanta pautas com relação à literatura e principalmente com relação à arte. Porque a gente não tem consumido mais arte. A gente não. Na era do digital, na suma potência, a gente tem filmes à palma da nossa mão, a gente tem as melhores melodias na palma da nossa mão, tudo no mesmo aparelho, sabe? No celular, no telemóvel. E, quer dizer, é no celular. E a gente desperdiça isso, sabe? Outro dia eu tava vendo no aplicativo da Netflix, no iPad, que tem a opção dentro da plataforma da Netflix de você assistir os filmes na velocidade 2. Eu vi que tinha isso no YouTube, eu sei que tem isso no WhatsApp, na velocidade 2. Mas eu fiquei completamente chocada na Netflix, porque assim, no YouTube eu até entendo, às vezes pode ter um conteúdo ou outro mais devagar, não sei, um tutorial de alguma coisa que você quer aprender em 2 segundos. Não sei, sei lá. No WhatsApp, gente que fica falando e sendo maluca com a gente, torrando nosso saco, da gente ouve rápido só pra se livrar. Mas por que a gente tem feito tudo correndo? Como que a gente vai assistir um filme, que é uma coisa pra nos relaxar, uma coisa pra nos deixar normal ali, tranquilos, felizes, entreter? A gente vai assistir no 2 assim, pra saber da história. Eu não entendi direito o porquê que a Netflix tem essa velocidade 2 ali. Eu acho que nós estamos ficando doentes, então esse é um alerta. Eu não sei, eu acho que aqui no episódio nem tem como assistir no 2, né? Sei lá. Mas eu acho que a gente. Como assim? A gente tá vendo coisas tão rápido. Eu entendo a necessidade de, numa era contemporânea e no mundo capitalista, a gente fazer as coisas de uma maneira rápida e blá blá blá. Mas, gente, a frase mais antiga da minha vida é: a pressa é inimiga da perfeição. Sei lá, acho que quando eu tinha 2 meses eu entendi isso, sabe? E eu tomava teta. Não tomava nem mamadeira ainda. Sabe, a gente sabe que. É... A gente sabe que fazer as coisas com velocidade não é bom, porque a gente sobrecarrega o cérebro. E aí que tá o ponto de eu falar sobre alfabetização. Por estudar muito. Muito não. Muito é absurdo eu falar, mas por estudar um pouquinho, o mínimo do mínimo sobre neurociência. Eu me interesso muito por esses assuntos do como a biologia funciona, sabe? Assisto documentários, leio livros, artigos, porque eu fico mesmo embasbacada, e foi o que fez o meu mestrado funcionar, porque eu fiquei chocada com a êquifrase, por exemplo. A êquifrase narrativa é um recurso, se você não sabe o que é, ficar tranquila, só tem esse nome esquisito, mas é um recurso que a gente usa na literatura. Então, quando você está lendo um poema, por exemplo, um poema descritivo, vem a imagem daquelas palavras, né? Daquela construção, da descrição mesmo na tua mente. E como isso funciona aqui dentro, né? Eu gosto muito de estudar as coisas, de como a gente tem representações mentais, de falas, de escritas, enfim. Vai até para outros campos. Parece, né, que eu só não, porque já é muita coisa. Mas eu não fiquei no campo da literatura. Hoje eu até me sinto um pouco fajuta com isso, porque
Eu acabei indo para Interartes e agora entrando nos estudos culturais também no doutoramento, eu percebo que a literatura é tão preciosa, né? Fala tanto sobre os seres humanos, então essas questões elas me abalam muito. Eu penso muito nisso e eu acho engraçado porque eu penso muito nisso como um reflexo da minha vida. É até um pouco egoísta falar isso, mas eu tenho as minhas perguntas e eu levo elas pro meu meio acadêmico, sabe? Acho que um pesquisador faz isso, né? É meio normal. Mas eu tava pensando em todas essas coisas porque eu vi essa polêmica da questão da leitura dinâmica e eu vi que tem muitos professores catedráticos. Sim, eu vou repetir. Professores catedráticos, meus amigos. Que não é assim uma pessoinha que fez um doutoradozinho, igual eu tô fazendo. Não. É gente assim da mais alta sociedade, defendendo, né? Essa questão da leitura dinâmica. E quando você pergunta para essas pessoas, tá, mas se a gente vai falar de leitura dinâmica, então primeiro vamos falar sobre leitura. O que não seria uma leitura dinâmica? Ah, seria ler todas as frases, todas as palavras, todas as letras de uma sentença. Tá. E como isso acontece no nosso cérebro para que a gente possa falar que não ler todas as palavras, frases, letras e blá 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 dos textos é dinâmico? Ainda chega no grau de compreensão. Então a gente precisa, enfim, eu nem vou me estender sobre isso porque são as minhas pesquisas, né? Mas eu acho que a gente tá numa geração que faz coisas sem pensar no porquê está fazendo aquilo. Lê livros sem nenhuma criticidade do porquê se está lendo aquilo. Parece que a leitura é entretenimento. Parece que a música, as artes plásticas, os filmes, enfim, tudo. Parece que é entretenimento. E eu sou uma grande usuária de entretenimento. Inclusive, as redes sociais são um entretenimento. São também uma forma de arte já reconhecida na contemporaneidade. Mas um segredo entre nós. Nem sai espalhando por aí, hein? Porque é muito secreto. Tudo isso é representação do social. E isso também é mais velho que andar para trás. Então, como leitura dinâmica, como acelerar um processo cognitivo? Não existe. O ser humano tem limitações. O nosso cérebro não é aquele cérebro do filme Lucy, com a Scarlett Johansson. Ai, aquilo ali é um outro serviço. A galera assiste aquilo e fica achando que a gente só usa 10% da capacidade do cérebro. E eu fico completamente chocada com essas coisas. É tipo a Terra é plana, sabe? Cara, não é possível. Tem o Google hoje em dia, tu nem precisa pensar. Enfim. E aí, a galera acredita mesmo nessas coisas, né? Mas assim, o cérebro humano não é feito pra tanta informação. Pra tanto essas descargas de informações e principalmente informações rápidas, tudo ao mesmo tempo, né? E eu não sei, eu acho que essa metáfora do piano pode ser levada para nossa vida em várias áreas, né? Eu digo até no nosso desenvolvimento, até nas nossas relações. Às vezes a gente fica sendo amiga das pessoas sem nem questionar por que essa pessoa está na minha vida, por que essa pessoa está fazendo parte de uma... Assim, ó. Ai, a gente sempre entra nesse tema, né? Mas eu tô meio descrente, eu tô meio ateia de amizades, né? Já falei isso pra vocês. Hoje em dia eu prefiro o termo colegas. Tenho colegas. Porque eu não quero mais aquelas amizades que entram na minha casa. Eu não quero mais aquelas amizades que entram na minha vida, que dividem... Não que dividem problemas, porque isso é normal, mas eu digo assim, de você você mexer na sua vida para solucionar o problema daquela pessoa. Percebe? Eu tô bem cansada disso, assim. Eu realmente, eu não posso dizer que... Eu sou abençoada em muitas áreas na minha vida, tá? Mas eu não posso dizer que eu fui abençoada nessa, gente. Ai, meu Deus.
É complicado. Então, eu tô cansada de ser amiga sozinha. Eu acho que, na verdade, abrindo meu coração, eu tô cansada de amar as pessoas dessa forma tão entregue, dessa forma atenta a ouvir a melodia e, e nunca, nunca mesmo poder ser ouvida ali dentro também, sabe? Eu sempre sou amiga que tá ali aplaudindo e a sensação que eu tenho aqui no grande teatro da vida, nenhuma das minhas amigas estava lá me aplaudindo, sabe? E ao mesmo tempo eu fazia de tudo pra estar em todos os teatros da vida de cada uma delas, ao mesmo tempo que seja que fosse. E eu tava lá, sabe? Então, eu não sei, eu acho que é isso, a arte representa a vida representa a arte e eu essa semana fiquei pensando muito sobre a velocidade das coisas e até sobre a velocidade exatamente das nossas relações. É, eu também já fui uma pessoa assim que conheço alguém e em 5 minutos somos amigas, mas eu já não, já passei desse ponto assim, e com relacionamentos amorosos, então, pelo amor de Deus, não é trauma, é cuidado. Ai, tá na moda falar que todo mundo é traumatizado. Ai, vai terapia, não sei o quê. Sim, terapia todos vamos fazer e é muito bom, mas vamos falar também sobre autocuidado? Vamos falar também sobre não ficar na vida dos outros despejando problemas que ou não tem solução ou que não vai acrescentar nada de bom na vida das pessoas também, né? Pensar nisso e não ser sanguessuga no pé do ouvido dos outros. E, e eu não sei, ficar dando munição. Eu acho que eu tô muito feliz nessa fase da minha vida porque eu aprendi a encerrar ciclos. Sabe? Pôr um ponto final. De não ficar. Eu vou dar um exemplo do que eu gosto muito, que é um exemplo budista. Que é assim, um cara me fechou no trânsito. Aí eu chego em casa e comento: Nossa, o cara me fechou no trânsito, que desgraça, não sei o quê. Né? Eu xingo ele de novo em casa, xinguei no carro, agora chego em casa e xingo de novo. Aí no outro dia, no trabalho, quando eu tô indo trabalhar, eu passo na mesma rua, eu lembro do cara que me fechou no trânsito, aí eu volto a xingar ele. Tipo, ele nem tá mais lá, né? Aí eu chego no trabalho e aí, porque eu lembrei na rua, eu volto e falo pra todo mundo: Olha, o cara me fechou no trânsito, blá, 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 blá. E aí, quando eu saio do trabalho, então eu passo na rua de novo e aí eu volto a xingar. Então eu xinguei aquele cara, sei lá, 5 vezes num período de 24 horas. Isso não vai mudar a situação. E, aliás, continuou nas últimas 24 horas atrapalhando a minha vida. Então, é assim, abstração total. E eu acho que eu tô até radical com isso, não tá bacana. Porque eu acho que nada que é radical é bom, né? Mas os nossos bate-papos servem pra isso também. Porque agora, acho que as únicas pessoas que eu consigo conversar no planeta Terra é meu pai e vocês. Ponto. Não consigo, assim, e meu terapeuta, né? Porque eu não consigo mais, assim. Tipo, não, eu não consigo mais. Eu realmente estou com bloqueios emocionais. Que delícia, mas é assim que eu tô tranquila. É assim que eu tô feliz, é assim que eu tô com a minha rotina em dia, é assim que eu tô focando nos meus estudos, focando no meu inglês, que eu tô ficando nojenta de falar inglês. É, é assim que eu tô melhor na minha alimentação, é assim que eu tô melhor nos meus treinos. Eu cansei dos dilemas. Eu cansei. Eu só quero esse lado da vida, um lado que eu fique em paz, que eu ouça. Ai, que eu ouça muito bem, em alto e bom som, ao vivo, a melodia. Eu só quero isso. Só quero estar naquela sala de aula, vendo aqueles alunos incríveis, vendo aquele professor incrível e ouvindo a melodia daquele piano incrível. Ponto. Eu acho que também isso aconteceu de uma maneira muito drástica nos últimos meses, porque
Em novembro de 2023, eu perdi a minha avó. Calma. E eu acho que aquilo me deu um baque, assim, porque ela foi a única referência feminina que eu tive na vida. E meu pai, a única referência masculina que eu tive na vida, né? E foi. É muito bizarro pensar que existe um mundo em que aquela pessoa não vive mais, sabe? E eu cheguei à conclusão de que eu sei que agora ficou mais visível pra mim, né? Que as coisas acabam, que eu acabo. Então, eu realmente preciso genuinamente viver essa vida mais tranquila. Eu não gosto da pessoa que eu tava sendo, sabe? E eu acho que isso não é legal. Então, se eu ainda posso mudar, eu vou mudar, sabe? Eu acho que tem alguns chacoalhões que a vida dá pra gente. Eu até brinco que a minha vida no último ano deu 360, né? Que eu saí de um ponto e voltei pra ele. Só que totalmente repaginado, né? A primeira vez que eu me mudei pra Portugal foi assim, dilacerante. Foi péssimo, foi horrível. Eu fiz os meus estudos de uma maneira muito triste mesmo. Eu não dei meu melhor. Apesar da minha pesquisa ser linda, eu amo ela. Sou formada nesse mestrado lindo, tudo bem. Mas ter voltado pro Brasil e andado algumas casinhas para trás e agora tá aqui de novo, mudou totalmente a minha perspectiva sobre o mundo. E eu acho que me deu essa tranquilidade de entender que tá tudo bem quando tudo dá errado. Tá tudo bem quando você recalcula a rota. E principalmente, nesse processo eu aprendi a importância de ouvir a melodia. De ouvir aquele professor, de ouvir as pessoas certas, de ouvir quem já chegou num nível do qual eu quero chegar. Não tô falando de cargos de trabalho, tô falando de pessoas que eu olho e eu admiro porque são pessoas gentis, porque são pessoas amorosas, porque são pessoas do bem, porque são pessoas que falam coisas felizes, que falam coisas alegres, que são pra cima, sabe? E eu até vi esses dias lá no TikTok eu vi de uma mulher. Ai, calma que eu vou falando e vou rindo, né? Eu vi um vídeo de uma mulher que ela tava falando assim: eu não quero mais essas pi de amizade sanguessuga. Porque ela contou lá um caso nessas fofocas do TikTok, que tem parte um, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Aí ela tava contando lá que ela tava com uma amiga que tinha um péssimo casamento, só que ela tinha um casamento muito feliz. E aí, essa amiga, de tanto reclamar do próprio marido, ela acabou projetando várias coisas no marido dela e a relação dela começou a ficar ruim, porque eles estavam convivendo com aquele casal que tinha uma relação ruim e as coisas vão se contaminando, enfim, eu não sei, assim, de- depois do último ano, eu passei 13 meses no Brasil, depois desses 13 meses no Brasil, eu eu realmente mudei muito a minha perspectiva sobre relacionamentos. Até com a pessoa que a gente vai se relacionar amorosamente, eu acho. Então, assim, se você fica com um cara ou com uma mulher, né? Não sei. No meu caso, um cara. Você fica com um cara que, por exemplo, ele acha idiota ler. Porque, assim, pasme no nosso mundinho aqui, ó, de fadas fairytopias, tocadoras de piano. No nosso mundinho aqui, Marisa Monte, Gal Costa, Djavan, tem muita gente no planeta Terra, no restante do planeta Terra, que acha que nós é tudo doido, né? Que é. Ai, pra que ficar lendo? Ai, que coisa idiota. Eu já ouvi muitas vezes essa palavra, idiota, então por isso que eu estou ouvindo ela. Por isso que eu estou dizendo ela. Então não dá pra você se relacionar com uma pessoa que não tem um mínimo de apreço por algo que pra você é tão sagrado, tão imaculado, sabe? E eu acho que isso também se dá às amizades. Eu não tô falando só da gente estar vivendo fases diferentes, porque é muito gostoso acompanhar as nossas amigas, né? Eu amo. Eu tenho uma grande amiga minha que casou agora.
a Marina, que eu conheci aqui em Portugal, lá em Braga, eu não tenho explicação pra falar neste áudio longo. Quantos minutos? Meia hora, gente, desculpa. Vou concluir. Não tem explicação o quão feliz eu fiquei quando eu vi aquela menina casada, e ela é casada com uma pessoa incrível também. Então, quando eu vi a Marina casada, eu dei um berro no meio do mercado. Tava no mercado esperando fila, tava uma fila gigantesca. Eu abri o Instagram. Quando eu olhei a foto, a Marina, tipo, noiva. E ela noivou, casou tudo em um mês, sei lá como é que foi o rolo. A gente depois vai se atualizar. Mas eu olhei aquilo ali, meu, eu fiquei com uma felicidade tão genuína, tão genuína. Vocês não têm noção. Eu fiquei muito feliz. E aí, na hora, já mandei mensagem, enchendo o saco, feliz principalmente pelas avós dela estarem no casamento, enfim. E fico emocionada. Mas aí, vendo a situação, eu parei pra pensar assim, meu, esses são os exemplos, sabe? Pessoas felizes, pessoas de bem, só isso. Não precisa de muito. Não precisa de pessoas ricas, de luxo. Não, não precisa. Precisa de gente que genuinamente te olha em amor, percebe? Precisa de gente disposta a ouvir ali a tal da melodia. Eu não sei, eu acho que são descobertas que a gente vai tendo ao longo da vida e eu fiquei analisando, pensando muito sobre isso. E aí agora, essa semana, eu entrei num desafio comigo mesma, de 15 dias, no meu mundinho, assim, coloquei no Notion, lá no Reset. Inclusive, se você não está no Reset, ai meu Deus do céu, como é que a gente vai se ajudar? Eu tenho aulas dentro do Reset sobre organização, planejamento. É um curso, assim, para dar um reset na vida, né? Em todas as áreas da vida, trabalho, vida e etc. E aí, eu peguei, assim, lá na minha página, né? A gente duplica as páginas do Notion e tal. E aí, eu peguei a minha página pessoal e eu fiz ali um pequeno reset, assim, de 15 dias, então. A gente vai aprendendo a fazer esses desafios com a gente, né? De alimentação, de autocuidado também. Eu tava meio desleixada, sabe? Com as unhas, com o cabelo. E é tão importante pra gente, né? Passar um creme, gente. E aí eu fui arrumando tudo que eu queria fazer. E hoje foi o primeiro dia. E aí eu tava aqui agora batendo papo com meu pai. E hoje foi um dia muito importante, assim, de começar o desafio. E com as coisas que eu preciso fazer no meu mundinho, né? Só pra, na verdade, eu ter mais atenção comigo, com a minha vida, com as coisas que precisam ser feitas, sabe? De olhar e falar, bom, isso aqui precisa ser feito, não tá sendo feito, é uma coisa que vai me fazer bem, então eu vou ter que dar uma atenção nisso aqui, porque vai me fazer bem. Sabe, da mesma forma como a gente fica ali batendo com o ego, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquele namorado, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero aquilo. Enfim, a gente quer muitas coisas ao longo da vida, né? E eu, pelo menos, não aprendi. Acho que essa é a real. Não aprendi a querer as coisas que me fazem bem, sabe? Não tô falando de uma maneira triste, eu tô falando de, assim, de você querer hora ou outra, né, minha amiga, sem terrorismo alimentar, mas diminuir um açúcar, comer uma saladinha, né? Então eu tô aprendendo a ouvir essa música. E o engraçado é que eu tô descobrindo que tem, aliás, mais de um instrumento, né? Tem muita música para ser ouvida, de muitos instrumentos diferentes, de muitos lugares diferentes, de muitas épocas diferentes, de muita gente diferente. E eu tava ali só focada no piano. E sei lá, acho que também sem ouvir ele. Ah, enfim, queria compartilhar esse bate-papo. E depois eu volto. Depois a gente continua as fofocas das próximas semanas. Mas tô fazendo desafio e tava batendo esse papo com meu pai agora sobre como eu
tava correndo também um pouco. E esse papo aí da leitura dinâmica me deixou preocupada. A gente tem que ler os livros inteiros, porque já é tão difícil ler. Eu soltei um Reels lá no TikTok, quer dizer, no Instagram e no TikTok, um vídeo completo explicando como o cérebro lê. Depois vai lá dar uma olhadinha, porque é bem interessante pra gente entender a problemática lá da leitura dinâmica. Enfim, é isso, turma. Beijinhos, eu vou nanar também. E até semana que vem.